Olá, pessoal! Meu nome é Kátia Pessoa e você chegou ao nosso canal Nave Vida. Sejam bem-vindos! Em nossos vídeos, eu e o Daniel Tavares abordamos temas que auxiliam a ampliação da consciência e do autoconhecimento. Se inscrevam e participem! Esse canal é para você! E nosso tema de hoje será sobre naturopatia. Por que e como a naturopatia e a homeopatia auxiliam nos processos de cura? Vocês já devem ter ouvido falar ou até mesmo já fez uso de remédios homeopáticos. Mas vocês conhecem o princípio da homeopatia? Para responder essa e várias outras questões a esse respeito, convidamos a médica naturopata e especialista em homeopatia, a doutora Luísa Neto. Porém, faremos a entrevista por teleconferência, pois estamos ainda na quarentena e não podemos receber as pessoas em nossas casas. Mas não é só por isso não, pessoal. A nossa convidada está a milhares de quilômetros daqui. Ela mora em Lisboa, Portugal. Um beijo para Portugal. Por que e como a naturopatia e a homeopatia auxiliam nos processos de cura? Vamos, então, à entrevista com a doutora Luísa Neto. Olá, Luísa, bom dia. Como é que vai você? Como é que está o clima aí em Lisboa? Eu sei que vocês já começaram a sair do confinamento. E como é que tem sido aí esse retorno à atividade normal? Olá, Kátia. Boa tarde. Boa tarde, aqui já é boa tarde. Olha, felizmente está tudo bem melhor. Estamos a sair do confinamento, portanto as pessoas estavam muito assustadas, agora já estão mais na rua, portanto já estamos praticamente a voltar à atividade normal. No entanto, aqui em Lisboa agora piorou, portanto primeiro esteve pior no norte, agora está aqui pior em Lisboa, mas pronto, está tudo regular, está tudo normal, está tudo bem. Vamos voltar ao dia a dia. Que bom, né? Aqui também ainda estamos em confinamento, mas paulatinamente as atividades estão retomando, né? E vamos então à nossa entrevista, né? As pessoas, Luísa, elas gostariam de saber a respeito do seu histórico profissional. Você poderia falar um pouquinho para a gente? Sim, portanto, eu sou naturopata, tenho a cédula profissional e sou também formadora. Portanto, como naturopata, tirei um curso que durou 4 anos, depois mais um estágio, e depois fui estudando outras áreas do conhecimento ligadas às medicinas complementares, nomeadamente a homeopatia, que é a minha paixão. Ah, ótimo. E a homeopatia você fez na graduação ou na pós-graduação? Ambas, portanto, o curso começa dentro do curso de naturopatia, portanto, o estudo começou dentro do curso de naturopatia, como a acupuntura e outras técnicas, mas depois eu continuei a estudar, portanto, estudei na Grécia, estudei na Alemanha, portanto, fui estudando por aí. E além da homeopatia, quais as técnicas você utiliza na sua consulta? Portanto, eu utilizo o perfil bionutricional, que está ligado à enzimoterapia e à ortomolecular, está ligado a um laboratório francês. Utilizo a germoterapia, utilizo oligoterapia, utilizo a fitoterapia ocidental e alguma indiana, e é por aí. Pois. Bodas de barra, esse tipo de coisas. Oligoterapia, o que é exatamente? Oligoterapia é quando nós trabalhamos com oligoelementos. Portanto, fazemos um acerto, uma calibragem com os oligoelementos essenciais. Certo. Explica pra gente, Luísa, a homeopatia, ela é considerada, como dizer assim, um método científico, né? E como se deu essa descoberta desse método?
Portanto, o método vem com o Dr. Samuel Hahnemann, um alemão, em 1755. Foi um grande médico alemão que chegou a um certo ponto da vida dele, começou a questionar as práticas da altura, que eram altamente invasivas, porque tinham muitos processos que debilitavam muito o corpo. E ele, como médico, não estava satisfeito e passou a traduzir, passou a trabalhos de tradução, para suportar a sua vida, etc. E ao traduzir, ele teve contacto com uma planta que é a quina, a chinchona, que se aplica na malária, e começou então a ver a similitude de sintomas entre a planta e a doença. E foi a partir daí. E como ele tinha conhecimentos de química, medicina, etc., uma pessoa muito culta, ele conseguiu organizar, portanto, podemos talvez dizer que foi a primeira pessoa que conseguiu preparar de um modo especializado um medicamento. Sim. A homeopatia, as pessoas muitas vezes perguntam: é científico, não é científico? É científico. É científico porque tem provas. Sim. É científico porque tem leis. É científico porque está perfeitamente anotada e experimentada. E, portanto, você poderia explicar como é esse princípio científico, esse método, na verdade, o princípio científico da homeopatia mesmo? Pronto, o princípio científico da homeopatia é o semelhante é curado pelo semelhante, que não é tão novo assim, porque já vem do tempo de Hipócrates, pois já no tempo de Hipócrates havia o conhecimento, houve essa descoberta ou essa capacidade de ver que havia dois modos de curar, um pelos contrários e outro pelos semelhantes. Portanto, o princípio da homeopatia é o princípio dos semelhantes. Portanto, é o da similitude. Portanto, o semelhante cura o semelhante. Daí, nós vamos à procura do remédio que seja mais adequado para a pessoa. Portanto, o remédio que em homem sadio produziu aqueles efeitos. Portanto, depois há outras leis dentro da homeopatia, portanto, que serão utilizar pequenas doses, porque grandes doses são tóxicas, portanto, deve-se usar a dose mínima. Portanto, dessa dose deverá ser suficiente para fazer com que a energia vital da pessoa suba. Basicamente, então, o que você está querendo dizer? Que você usa o mesmo princípio do patógeno, né? Obtém-se, então, uma reação curativa. Esse seria o semelhante, por assim dizer? Sim, é isso. Portanto, é exatamente. Portanto, o semelhante vai provocar aquilo que se pretende na pessoa que está doente. Vamos, por exemplo, e a experimentação é sempre feita em homem sadio, portanto, não em animal, porque vamos considerar, por exemplo, uma planta, a beladona. Sim. A beladona é uma planta que para o homem é venenosa, mas, por exemplo, para os coelhos é inócua. Portanto, as experimentações em homeopatia são sempre em homem-são e depois são aplicadas em pequenas doses. Depois há outras leis de movimento, etc., de doença, depois já entram em campos mais técnicos. Sim. Então, é como se o princípio ativo, né, estando tão fracionado, e ao entrar em contato com o sistema vivo, funcionaria como uma informação que ativa as respostas imunológicas do organismo. Seria assim? É isso. E também se dá, portanto, quando as pessoas dizem que não há efeitos porque está muito diluída, sim. O que acontece também é que o movimento entre a matéria e a energia é inverso. Portanto, quanto mais matéria, menos energia. Portanto, ao potencializarmos mais aquele medicamento, nós estamos a atingir campos mais altos mentais, portanto, dentro da pessoa. Mais profundos.
o princípio ativo, que seria a parte mais energética, é o que traria maior resultado. Não é bem assim. O princípio ativo, portanto, aquilo que se está a utilizar naquele momento, a planta ou o mineral ou o que for, quanto mais condensado está, quanto mais matéria tem, mais físico é. Sim. Ao ser mais diluído, atinge outros níveis de potenciação de energia, outros campos mais mentais. Pois é exatamente isso que eu falei. Quanto mais, menos processo material tem, estando potencializado, mais energia tem. É essa a intenção, né? Mais processos energéticos que atuam a nível celular, vamos dizer assim, molecular, para ser mais exato, né? Uhum. Agora, muitos confundem a homeopatia com o uso de fitoterápicos, né? Apesar de todos eles utilizarem elementos da natureza, ambas as técnicas são diferentes, têm grandes diferenças. E você poderia explicar também isso para a gente? É uma dúvida que muitos têm, né? Portanto, o medicamento homeopático e o fitoterápico são diferentes. Porquê? Porque nós em homeopatia utilizamos diversas proveniências de matérias, portanto, nós utilizamos do reino animal, do reino vegetal, do reino mineral, depois numa outra escala tecidos sadios e tecidos doentes. Portanto, o fitoterápico virá, portanto, do campo vegetal, do reino vegetal. Sim. O fitoterápico em si, geralmente parte só de uma tintura-mãe. Portanto, é a tintura-mãe daquela planta que nós estamos a usar. Em homeopatias, por esta explicação que eu dei de um modo sucinto, já estamos a buscar medicamentos a 5 campos diferentes. Sim. Portanto, além do mais, o fitoterápico para nós vem em tintura-mãe, isso que a gente está a falar é tintura-mãe, que depois pode ser diluída por causa das aplicações, vem em tintura-mãe, enquanto que o medicamento homeopático tem sempre um processo de diluição e depois de potenciação ou de sucção, como queiram chamar. Sim. Isso não existe no fitoterápico. Certo. Portanto, o fitoterápico está simples. Certo. E ele também é diferente dos florais de Bach, por exemplo, né? Se obtém também de uma forma muito fracionada, né? Mas tem uma diferença aí, né? E também atinge objetivos diferentes. Você também poderia explicar para a gente? Sim, portanto, o modo de obtenção dos dois é diferente. Começa por aí. Portanto, os florais de Bach são obtidos por 2 métodos. O método solar ou o método fervura, conforme a textura daquilo que se está a trabalhar. Portanto, as plantas são colhidas e são postas ao sol numa taça de cristal. E é através da luz solar que impregna aquela água e então que passa a formação para aquela água, depois os florais são feitos a partir daí. No caso da homeopatia é diferente, porque nós trabalhamos com tintura-mãe das plantas, ou do que for, trabalhamos com trituração, por exemplo, dos metais, do calcário, da ostra, etc. E esses produtos básicos são depois diluídos, são diluídos e sistematicamente são potenciados, diluídos e potenciados, diluídos e potenciados. Sim. Portanto, aí torna-se diferente. São diferentes porque a base de partida da obtenção é diferente. Depois os florais de Bach também são potenciados, porque o Dr. Bach foi um grande admirador do trabalho do Dr. Hahnemann, nós estávamos a falar. Portanto, o Dr. Eduardo Bach, grande médico inglês, médico de fissão,
que trabalhou muito durante a guerra e tinha um belo consultório em Londres e, entretanto, começou também a seguir a homeopatia. E aí criou umas vacinas que ainda hoje estão em uso para os intestinos e, portanto, ele acabou também por potenciar os seus florais. Mas a obtenção, portanto, a raiz, a base é diferente. Diferente, com certeza. E todas as doenças, elas podem ser tratadas pela homeopatia ou tem alguma restrição? Digamos, todas as doenças podem ser tratadas pela homeopatia, exceto as cirurgias, não é? Porque cirurgias é cirurgias. Claro, claro. As doenças podem ser tratadas pela homeopatia, porque a homeopatia é uma medicina paralela. Portanto, o problema é aquilo que nós... O problema não, a diferença é aquela base que nós estávamos a falar no início. Uma é cura pelos opostos, outra cura pelos semelhantes. São dois braços diferentes. Portanto, o homeopata pode curar todas as doenças. Há hospitais no mundo que são hospitais só com homeopatas ou homeopatas com alopatas juntos. Por exemplo, na Índia há muitos hospitais, nos Estados Unidos também já houve. Portanto, sim, pode tratar, respondendo à tua pergunta, pode tratar todas as doenças. Digamos é que não há, talvez, homeopatas com capacidade para tratarem todas as doenças, portanto. Sim, isso é verdade. Talvez aconteça, mas respondendo à pergunta, sim. Na Índia, eles tratam todas as doenças. É uma maravilha, né? Porque no Brasil também há ótimos homeopatas. Sim, sim. E ela pode, então, causar efeitos colaterais, né? Como você tem explicado, pelo que dá para entender, isso é possível, efeito colateral. Sim, o efeito colateral é possível. Se a potência não estiver bem escolhida, pode dar efeitos colaterais, sim. Sim. Agora, por que usar e quais as vantagens de usar a homeopatia? Que eu acho que é uma coisa que muita gente, às vezes, né, fica sem saber por quê, né, quais as vantagens, isso seria bem elucidativo. Portanto, eu acho que as grandes vantagens da homeopatia é precisamente isso que estavas a dizer, a toxicidade. A toxicidade de ser totalmente diferente, porque como há muito menos matéria, há muito menos toxicidade e a maior parte dos medicamentos estão diluídos. Por outro lado, o facto de se aplicar a doses mínimas. Certo. O facto de ser, ou pode ser facilmente obtida na natureza, portanto, se as coisas não estiverem muito voltadas para o campo do dinheiro, sim, no fim de contas, a homeopatia pode ser barata. E, portanto, é eficaz, é barata e poderia chegar a todas as pessoas. Daí, por exemplo, o Gandhi dizer que é a medicina do futuro e é a medicina para os pobres. Sim. Portanto, temos a vantagem, ou deveria de ser a vantagem do preço, da facilidade de obtenção, da não toxicidade e ser uma medicina suave e adaptada à pessoa, portanto, adaptada ao indivíduo, ao semelhante. É uma questão de hábito, né? Quando as pessoas se acostumarem a utilizar e ela está no meio de uma forma mais aberta para todos, isso seria um tratamento espetacular, com certeza, né? Em massa, inclusive. Exatamente, é um tratamento de massa. Aqui no Brasil, essa prática da homeopatia, ela fica exclusiva à medicina comum, né? E também à odontologia, veterinária, farmácia e homeopatia agrônoma. Como é aí em Lisboa, né? Os portugueses costumam procurar por esse tratamento? Quem é habilitado para, né, exercer essa profissão? Bem, neste momento, em termos de legislação, há um vazio em relação à homeopatia. A homeopatia foi uma das 5 disciplinas consideradas para legislar em 2016, salvo erro, em que legislaram
a quiroprática, a osteopatia, etc. E a homeopatia, não. Portanto, ainda está no vazio, porque neste momento na Europa há muita controvérsia acerca disso. Sim. Portanto, e Portugal está nesse mundo da controvérsia. Por exemplo, a Suíça já legalizou, está dentro do Serviço Nacional de Saúde, as pessoas podem comprar os medicamentos e está tudo claro. Penso que na Holanda também. Na Bélgica estão como nós. A França estava muito à frente e a Inglaterra neste momento estão em processo, porque a homeopatia também estava no Serviço Nacional de Saúde. Na parte da agronomia veterinária, é exatamente a mesma coisa. Aqui em Portugal não acho que na agronomia esteja desenvolvido, mas, por exemplo, no Brasil está muito desenvolvido. Eu, por acaso, tive a sorte de encontrar uma veterinária brasileira na Grécia, no curso da Grécia, e ela teve-me a contar as experiências fantásticas que fazia aí no Brasil, na terra dela, em que ajudava imensos agricultores e estava a aumentar a quantidade de leite das vacas, os campos mais puros. Portanto, aí estão com uma realidade fantástica, penso eu. Não digo na generalidade, mas pelo menos nota-se mais movimento do que aqui em Portugal. Sim, aqui muitas pessoas utilizam, mas ela não é uma utilização em massa, né? Ela é restrita a uma certa classe social, até porque é uma questão econômica aqui, né? Já que os remédios alopáticos aqui no Brasil, eles são subsidiados pelo governo. O mesmo não ocorre com remédios homeopáticos, mas essa realidade pode ser modificada, é óbvio, né? E aqui eu não sei se exatamente a terapia, esse tipo de terapia seria considerada, a homeopatia seria considerada uma terapia holística, né? E também não sei se em países com legislações semelhantes à do Brasil, ela seria considerada uma terapia holística ou complementar. Aí ela é considerada uma terapia alternativa, holística ou complementar? Eu coloco ela como uma terapia holística, até pelo conceito e o princípio dela, né? Mas eu não sei se esse seria, porque o holismo ele prega o ser humano como um todo, né? E eu não sei se é assim também pode ser chamada a homeopatia. O que você diria? Sim, eu acho que em Portugal tem esse conceito, que é uma medicina holística. Sim. Daí haver tanta separação, ou tentarem criar tanta separação entre a medicina tradicional alopática e a medicina homeopática. Eu tenho um conceito que é o meu, eu acho que é uma medicina paralela. E como todas as medicinas devem ser consideradas integrativas, por tudo aquilo que seja bom para curar um ser humano, não humano, o que for, tudo o que seja bom para curar, nem que seja a terra, ou que seja o animal, ou seja a pessoa, é médico, é medicina. Sim. Portanto, e na Índia, que para mim é realmente uma referência, ela está integrada e há o conceito de holístico e ao mesmo tempo integrativo, porque eles trabalham juntos. Sim, a meu ver também. Mas eu não sei se assim é aqui, eu não tenho essa informação, eu posso até obter, não sei se é assim considerada, porém eu considero ela da mesma forma. E a Luísa, conta pra gente aí, onde que é o seu endereço aí em Portugal, o seu consultório, onde você atende as pessoas? Sim, eu trabalho em Lisboa, basicamente, e já há bastantes anos também na Ilha da Madeira. E tive uns anos fora do país, portanto também fiz consultas fora, em França, na Austrália. Mas neste momento eu atendo em Lisboa, atendo no Funchal, também presencialmente, e devido ao coronavírus e esta cena toda, faço as consultas neste momento também por videoconferência. Sim. É assim que estamos a fazer. Portanto, a parte de videoconferência, eu utilizo o teste homeopático, portanto, o questionário homeopático, que é muito completo, e também utilizo o teste de perfil bionutricional,
que é um teste que me dá a ideia exatamente como é que está o corpo das pessoas nos diversos níveis dos açúcares, na parte mineral, sistema nervoso, sistema digestivo, etc. Portanto, é assim que eu faço. Com certeza, é muito bom, né? E bem profundo, né? E se alguém tiver interesse aqui do Brasil, ela pode entrar em contato com você para fazer uma consulta por teleconferência? Seria possível? Claro que deve ser, né? Claro, com todo o prazer. Claro. Aqui é fácil. Não há barreira da língua, não é muito mais fácil. Pois é, então, e aqui agora na descrição, na nossa descrição, vai ficar o endereço da Luísa, né? Quem quiser entrar em contato com ela, né? Fique à vontade, que ela atende qualquer lugar do mundo. A tecnologia é maravilhosa por isso, né, Luísa? Tá bom, obrigada. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa a esse respeito? É como se o princípio ativo de elementos tentam fracionar ou entrar em contato com o sistema vivo, funciona como uma informação que ativa as respostas imunológicas do organismo. Sim, é isso mesmo. Portanto, estamos a falar ao nível de nanopartículas e o que se pensa que acontece é que a matéria é substituída pela energia por causa da sucção do remédio, da potenciação do remédio. E é aí que se dá a cura. Portanto, é aí que se dá a cura real da doença. Portanto, o restabelecimento da energia vital do indivíduo. Outra coisa que eu penso que é importante é a diferença entre a alopatia e a homeopatia. Portanto, a grande diferença é que uma cura pelos semelhantes, outra cura pelos opostos, como a gente já falou. Mas como exemplo, por exemplo, o nosso carro avaria, acende uma luz. Acende uma luz, nós temos duas hipóteses de resolver o problema. Ou damos uma martelada no visor da luz e a luz apaga, fica partido, ou abrimos o motor e vamos ver porque é que aquela luz acendeu. Isto é a diferença das duas medicinas. Uma, a pessoa está com dor de cabeça, toma uma coisa para um antipirético ou qualquer coisa e o sintoma desaparece, mas não foi a causa do problema. Com a homeopatia, a pessoa vai tentar perceber porque é que aquela luz acendeu, porque é que aconteceu aquilo, o que é que se está a passar. Portanto, se o corpo está com uma queixa, onde é que está a causa? Portanto, e aí é que está realmente a grande diferença das duas. Mas as duas completam-se, porque nós precisamos de tudo. Respondendo à última pergunta que me estavas a fazer, portanto, eu gostaria de acrescentar alguma coisa. A única coisa talvez que eu pudesse deixar era um quadro para explicar o que é o teste bionutricional, para as pessoas perceberem como é que eu me apercebo das escalas e da toxicidade de cada um dos aparelhos que está doente, eventualmente doente no organismo. Você tem algum projeto, então, de vir atender as pessoas aqui no Brasil? E, se você tiver, quando será, né, essa oportunidade? Bem, isso é um sonho, não é? Essas coisas são um tipo de sonho. Portanto, o meu projeto eu tenho. Eu gostaria muito de voltar ao Brasil, por muitos motivos. Um é por ter saudades vossas. Seria ótimo. Toda a família. Um é por ter saudades vossas, outro é por ter saudades do país e outro é porque eu acho que aí há outro entendimento, outra vida. Portanto, eu gostava muito de voltar ao Brasil. Gostava muito de fazer ainda este ano. Se as coisas todas correrem bem, talvez no fim do ano. E atender talvez em São Paulo. Não sei. O que a vida habilita. Com certeza. Eu gostava de deixar uma sugestão para todas as pessoas que se interessem pela homeopatia. Há um filme que se chama Just One Drop, que está no YouTube, e as pessoas que queiram ver mostra casos clínicos, mostra uma história, não é um filme muito grande, mas mostra realmente o que está a acontecer com a homeopatia, a prova de eficácia. E mostra que neste momento são mais de 200 milhões de pessoas que estão a ser tratadas através da homeopatia ou que usam a homeopatia frequentemente. Portanto, 200 milhões já é assim um número para ser considerado.
Sim, com certeza. Daí ter feito o teu programa hoje sobre a homeopatia. Seria ótimo, excelente. E aqui você estava falando para mim que você vai dar uma formação sobre homeopatia, é isso? Eu tenho, portanto, eu tenho a célula profissional de formadora e fui convidada realmente pelo Instituto de Emprego cá em Portugal para dar essa formação. E é uma formação que vai ser dada para pessoas ligadas a escolas, portanto, a crianças. Olha que E maravilha. em outubro, novembro deste ano. Deveria ter acontecido em março, mas devido ao Covid foi tudo cancelado. E agora deve ser no fim do ano, portanto, outubro, novembro. Portanto, se isso acontecer, depois disso, tenho todas as hipóteses de ir ao Brasil. Nem que seja preciso pensar. Não, mas quem sabe você não vem dar também essa formação aqui, que seria muito importante e é possível, né? Claro Vamos que é. aguardar, né? Novas informações, porque acredito que seria maravilhoso para todos nós aqui. Tá bom, seria um prazer. E fica aqui registrado na descrição o e-mail, o endereço das redes sociais, o WhatsApp, né, da Luísa. E quem quiser entrar em contato com ela, fique à vontade, né? E nós estaremos aqui esperando ansiosamente para o seu retorno. Certamente você vai trazer muita novidade. E um beijo, Luísa, gratidão. Uma gratidão imensa pela sua participação. Para nós foi muito importante, uma entrevista esperada há muito tempo, mas como você tem sempre muitos compromissos, apesar da pandemia ter te segurado um pouco, foi a nossa oportunidade de te contatar e conseguir essa entrevista, né? Obrigada. Muito obrigada. Um beijão para ti e gratidão. Gratidão para vocês e um beijo, um abraço em todo o pessoal. Saudade. Gostaram do nosso conteúdo de hoje? Então comentem, curtam, toque o sininho, compartilhe com seus amigos e divulguem o nosso canal. Queremos continuar trazendo cada vez mais informação e conteúdos relevantes para todos vocês. Um beijo no coração de vocês.